Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje o assunto é produtividade. Gestão do tempo envolve produtividade também, né? Que é a gente gastar o nosso tempo de uma forma com um objetivo, alcançar lá as nossas metas, ser produtivo, fazer a coisa acontecer. E a pergunta do vídeo de hoje, o que que um tomate tem a ver com um monge cristão? Gente, tem muito a ver, já vou explicar para vocês. Esse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu amo e que resume muito do que aconteceu nos meus estudos, nas minhas pesquisas e até na criação do curso que eu tenho sobre gestão do tempo, formação bíblica e prática da gestão do tempo. Por quê? Eu sou professora de História da Igreja. Se vocês não sabem, quem não sabe, eu ensino História da Igreja há mais de 10 anos, tenho uma formação nessa área, dou aula de teologia, gosto muito, mas a minha área assim, de estudo acadêmico mesmo foi isso, História da Igreja. E eu sempre gostei dessa questão de gestão de tempo, né? De técnicas, de ferramentas, sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu nunca fui uma pessoa super organizada, eu precisei ser, e aí eu estudava sobre isso. Dá um oi aqui no canal. Oi no canal. Então o que que acontecia? Eu estudava História da Igreja e estudava os livros, que a maioria eram não cristãos, sobre métodos de gestão do tempo e produtividade. E aí teve uma hora que essas duas coisas, conectaram, né? Deu essa liga aí. E eu percebi, uma coisa chave, assim, um clique. Eu percebi que grandes homens e mulheres na história da igreja desenvolveram, sim, formas de lidar com o tempo para a glória de Deus. Então é até um dos pontos assim do meu curso que eu fiz questão de fazer um curso numa perspectiva cristã que trazia teologia do tempo, mas também traz exemplos da história da igreja. Então esse vídeo vai responder exatamente isso. Então bora lá para a resposta, Carol, o que é que um tomate tem a ver com um monge cristão? O tomate e o monge cristão é o seguinte, é o método Pomodoro e a liturgia das horas dos monges beneditinos. Método Pomodoro, talvez você já ouviu, se você nunca ouviu, eu vou te explicar o que que é. O método Pomodoro é um método de gestão do tempo para produtividade, para foco no trabalho, que foi desenvolvido por um italiano chamado Francesco Cirillo. Ele pegou aquele negócio da cozinha, como é que chama? Isso mesmo, o timer da cozinha. Então esse tomate aí não é necessariamente um molho, mas era o timerzinho. O que que o método Pomodoro fala? Você vai marcar 25 minutos e nesses 25 minutos você vai focar total no trabalho. Você não vai parar, não vai se distrair, não vai fazer nada. Foco total, 25 minutos. Depois que acabou, tocou lá o timer, você para e faz uma pausa, um descanso de 5 minutos. E você vai fazer isso repetidamente até formar um ciclo chamado de um ciclo Pomodoro. Então, resumindo, o ciclo Pomodoro vai ser 4 momentos de 25 minutos totalmente focado no trabalho, aí tem as pausas de 5 minutos e no final vai ter uma pausa maior de 25 minutos. Qual é o foco, a ênfase, se você olhar assim o método Pomodoro? Alternância de tarefas. Você tem um foco total em trabalho, depois você alterna, reveza com descanso. Eu, particularmente, gosto muito do método Pomodoro. Eu utilizo muitas vezes, às vezes eu não fico presa 25 minutos e tal, mas às vezes meia hora ou até um pouco menos, dependendo da atividade. Mesmo que você não pratique o método Pomodoro, é um princípio legal de foco total e depois, quando dá aquela vontade de mexer no celular, você fala assim, não, na hora da pausa eu mexo no celular, né? Você vai educar a sua mente. É muito bacana, eu gosto muito do método Pomodoro. Inclusive eu tenho um aplicativo que ele já vem com o método Pomodoro, que já apita, inclusive no YouTube também, gente, no YouTube tem um negócio muito interessante, que vou ver se eu acho para deixar para vocês, que são músicas para estudar que já estão no método Pomodoro. Então ele vai ficar lá 25 minutos tocando a música para foco. Na hora que for a pausa, o que eu ouvi uma época eram os passarinhos começavam a tocar e aí você já entendia que era o momento da pausa. Aí mudava a música e, enfim, ficava lá o ciclo método Pomodoro. Se não conhece, ele é legal, provavelmente você conhece, que já é bem famoso. Agora vamos falar sobre o monge cristão, que aí é minha área e eu amo. É o seguinte, existiu um monge chamado Bento de Núrcia. É a partir dele que vão surgir os monges beneditinos. Que dos monges cristãos, eu acho a linha beneditina uma das mais interessantes, mais legais, porque eu acho ela mais equilibrada, ela envolve trabalho, dá até para você ler a regra de São Bento, é super interessante. Na regra de São Bento, o São Bento estabeleceu, lá para o mosteiro dele, que isso continua até hoje, um negócio chamado Liturgia das Horas. O que era a Liturgia das Horas? Liturgia das Horas era um relógio de oração. Os monges na teologia monástica, vamos dizer assim,
Tem um versículo que fala, né, em Salmos, 7 vezes por dia eu te louvo, falando desse louvor a Deus o dia inteiro, repetitivo, 7 vezes. Então, eles pegaram mais ou menos essa questão das 7 vezes de oração e separaram durante o dia. Ou seja, os monges tinham turno de oração. Isso mesmo, eles pausavam vários momentos durante o dia para orar. E aí, um dos princípios do Bento de Núrcia era o ora et labora, que quer dizer oração e trabalho. Para ele, o monge, ele não devia apenas orar, ele devia também trabalhar. Ele entendia que oração é trabalho e o trabalho pode ser feito em espírito de oração. Olha a mistura aí das duas coisas. E não só isso, na regra de São Bento também fala sobre alternância de tarefas, sobre a importância de alternar tarefas. Então, em determinado momento do dia, o monge está lá dedicado à leitura, mas é bom ele levantar e fazer algum trabalho manual. Olha que coisa interessante, isso aí a gente está falando, ó, faz muito tempo isso. É sobre a importância do corpo e da saúde, né, de não ficar apenas sentado lendo, mas alternando tarefas. É claro que São Bento não vai falar isso, mas a gente sabe, isso ajuda muito no foco e na produtividade. Assim como o método Pomodoro vai trabalhar a produtividade através das pausas e da alternância de tarefas, das tarefas em pequenos blocos, os monges viviam as mesmas coisas. Então, resumindo, o que eu quero te ensinar aqui? Eu quero te ensinar que para uma boa produtividade, você precisa ter alternância de tarefas. Então alterna aí, organiza seu momento de estudo, por exemplo, entre leitura, dá aquela pausinha para o café e tal. Não fica toda hora mexendo no celular, sabe? Deixa o celular bem longe. Então deixa que para mexer no celular, olhar o Instagram só na hora do intervalo, por exemplo. E outra coisa muito importante, além das alternâncias de tarefas, são as pausas. Pausa é uma bênção. O grande problema que a gente tem hoje na nossa geração é que a gente nem trabalha nem descansa. Já percebeu? Parece que a gente trabalha, descansa, fica uma coisa meio misturada. Então assim, ó, hora do trabalho, trabalha, faz. Na hora do descanso, descansa, desliga tudo. E também uma outra dica importante são as tarefas em blocos, você dividir o seu dia. É uma ideia muito legal para organização de tempo e produtividade. Tem gente que faz isso, no período da manhã eu faço tarefas mais intelectuais e no período da tarde tarefas mais manuais. Esse é até um outro assunto que dá um vídeo muito bom, que é gestão de energia. Por exemplo, tem gente que de manhã é muito sonolenta, então às vezes a pessoa consegue escrever melhor, fazer atividades de leitura intelectuais no período da tarde. Tem gente que é o contrário. Então, por exemplo, o horário que você tiver mais sono, talvez é melhor você arrumar a casa ou fazer trabalhos físicos, ao invés de trabalhos mais intelectuais que exigem mais da mente. Então fica atento a isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e ver se você está inscrito neste canal, que está cada vez com mais novidades. Um grande abraço para vocês e até a próxima!